Salmo 140. Esse salmo foi escrito por Davi, não sabemos exatamente em que ocasião, mas conhecendo a história dele, podemos ver que ele sofreu algumas vezes situações semelhantes a essas, onde homens violentos e cheios de ódio maquinavam mal contra ele, o perseguiam, diziam mentiras a seu respeito, sempre na intenção de fazê-lo cair, de destruir sua reputação, enfraquecê-lo e acabar com sua vida. Davi, porém, sempre buscava ao Senhor e a ele apresentava cada situação, seus sentimentos em relação a elas e clamava por justiça. Davi era um homem de guerra que tinha como seus inimigos aqueles que se levantavam como inimigos de Deus. Hoje, não pegamos em espadas e lanças, mas sabemos que há sim uma guerra espiritual, onde o inimigo das nossas almas é Satanás. Ele atua hoje com as mesmas estratégias de guerra, usa as mesmas armas e ferramentas e todas elas têm uma origem, a falta de temor de Deus. Em Romanos 3, de 10 a 18, o apóstolo Paulo fala sobre como é um homem sem Deus. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca ele as tem cheias de maldição e amargura, e os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. O homem que não teme a Deus vive sob o domínio do pecado, de Satanás. E aí está a origem de toda a maldade, perversidade, maledicência e injustiça. No pecado há prazer em fazer o mal ao outro, em caluniar e destruir com o que se fala, em levar vantagem sobre o próximo, mesmo que isso resulte na destruição dele. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, compartilhou com ele atributos, virtudes suas e lhe deu a capacidade de fazer coisas incríveis. Quando o pecado foi concebido no coração humano, a morte foi gerada. O homem se afastou de Deus e Satanás imprimiu suas características destruidoras nele. Em 2 Timóteo 3, o apóstolo Paulo fala sobre essas características que vemos de forma tão comum nos nossos dias, de maneira cada vez mais exacerbada. E em Efésios 6, de 10 a 13, Paulo diz: quanto ao mais, sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Que vivamos aqui equipados com a verdade que liberta, num mundo onde o engano e a mentira têm confundido a tanta gente. Com a justiça, a obediência a Deus e a santidade ao Senhor que o mundo despreza, mas continua sendo o que nos faz vencer a Satanás. Com os pés firmados na pregação do Evangelho da Paz, que guarda os nossos pés de andarem vacilantes. Com a fé que mantém em nosso coração a firme convicção de que o Senhor é Deus e Ele é por nós, e por isso vencemos esse mundo e suas ciladas e as investidas de Satanás contra a nossa vida. A certeza da salvação que temos por meio do sangue de Jesus. Essa convicção mantém a nossa mente livre mesmo em meio às guerras que enfrentamos. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a verdade que liberta, que destrói a arma forjada do inimigo e nos dá a sabedoria e o conhecimento do que realmente nos faz vencer o inimigo, que não vemos e que é o adversário das nossas almas. Como vencer toda a loucura que vemos nesse mundo sem Deus? A resposta é: não é possível. Sem Ele, todos nós nos tornamos massa de manobra nas mãos do diabo, mas com Deus pisaremos a cabeça da serpente e levantaremos o nome de Jesus, para que, olhando para nós,
Vejam a Cristo, o único capaz de curar e salvar todo aquele que escolhe nele crer. Sim, enfrentamos nessa vida o que Davi enfrentou, que como ele, levemos nossa causa ao Senhor e, instruídos pela palavra, vençamos a Satanás e vejamos suas armas e planos contra nós sendo frustrados e o nome do nosso Deus sendo glorificado através de tudo que vivermos. Não se deixe ser usado pelo diabo, que a difamação, a calúnia, a maldade, a maledicência e a violência não consigam nos usar para ferir e destruir pessoas, mas a santidade e o temor do Senhor sejam o nosso modo de vida enquanto estivermos aqui. Os perversos, Deus mesmo cuidará deles. Descanse seu coração e empenhe-se em fazer da sua vida um louvor a Deus e um instrumento poderoso em suas mãos. E jamais permita que nada tire você do caminho que se chama Jesus Cristo.